Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Sua avaliação é muito importante para que o YouTube continue programando nossas mensagens cristãs. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa noite para todos nós. Feliz é aquele que, sendo necessitado da caridade divina, empenha-se no atendimento das necessidades materiais, morais e espirituais de seu irmão em jornada terrena. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema caridade material e caridade moral. E pretendemos iniciar pela etimologia do termo caridade. O termo caridade é o aportuguesamento do latim caritas, que por sua vez deriva do grego charis ou caris. Na Grécia Antiga significava graça, num sentido aproximado ao que hoje chamamos de carisma. Sua versão latina ganhou a conotação de amor, da qual deriva também carinho, ou seja, sentimento de afeto, um bem-querer. Uma das aplicações da palavra ágape, o amor de Jesus. E qual o significado contemporâneo de caridade? Nos tempos modernos ou contemporâneos, caridade ganhou conotações mais estreitas, sendo normalmente associada à prática de auxílio material, também sinônimo de beneficência e facilmente confundida com esmola, donativo ou um benefício assistencial qualquer. É isso que contemporaneamente nós entendemos por caridade. Agora, qual será os caminhos da caridade segundo o Espiritismo? Entendamos que existe dois tipos de caridade. Caridade material e caridade moral. Caridade material é quando usamos dinheiro, recursos financeiros para ajudar ao pedinte, alguém que está em dificuldade, quando damos esmolas, quando alimentamos um faminto, quando compramos remédio, doamos uma roupa. Essa é uma caridade do tipo material. E a caridade moral? Bom, a caridade moral pode ser um bom pensamento, uma boa palavra, um sorriso, uma prece, um ato de bondade, um bom exemplo. Caridade moral é perdoar e aceitar as imperfeições alheias. É usar a bondade com todos. Se a caridade material supre o corpo físico, a caridade moral supre as necessidades do espírito, do corpo espiritual. Mas eu queria chamar a atenção para algo que nós não podemos deixar passar sem examinar. Existe a esmola sem caridade. Existe a doação sem caridade. Quando damos para nos ver livre de quem nos pede. Ou quando damos ou doamos algo pensando em receber algo em troca. Em realidade, isso é uma barganha.
E existe a esmola ou a doação com caridade. É quando nós fazemos essa doação em silêncio, sem esperar nada em troca. É dar o peixe, mas ensinando o beneficiário a pescar, para que ele não fique viciado em pedir. Quando nós damos o peixe, nós estamos praticando a caridade material. Mas quando nós ensinamos a pescar, nós estamos efetivando a caridade moral. Mas você pode perguntar quais são as origens da caridade. Elas estão assentadas nos costumes e nos atos de Jesus. Recordemos que a época do Mestre, quando o Mestre viveu entre nós, pouco antes até de sua vinda, as mães vendiam seus filhos. Os velhos, os idosos, eram abandonados nas praças públicas. Eram literalmente descartados da família. A mulher era tratada como escrava. Mas com a chegada de Jesus entre nós, um novo clarão apareceu. Porque os exemplos de obediência de Jesus ao Pai, a quem ele chamava de Abba, mudaram a mentalidade humana. Fizeram com que cada pessoa percebesse que ela precisa auxiliar o próximo. Por duas razões. Primeiro, porque era correto. Segundo, porque no futuro próximo, a criatura poderia estar naquela condição de necessitada. E com certeza gostaria que alguém o ajudasse, ou a ajudasse, a criatura. O nosso querido Emmanuel, no capítulo 16 da obra Roteiro, falando sobre os ensinamentos e os exemplos de Jesus, ele nos diz assim: o mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio da multidão e materializa-o com o próprio esforço, ou seja, materializa o bem. Cura os doentes na via pública sem cerimônia e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas de culto externo. Olha que interessante. Você pode dizer assim, mas a maioria das doações de Jesus, da caridade de Jesus, foi caridade moral. Sim, porque Jesus não era um homem rico que dispusesse de muitos recursos que pudesse praticar a caridade material em larga escala. Embora, na multiplicação do peixe e dos pães, ele tenha dado um exemplo absolutamente extraordinário. Mas por ser um homem de posses limitadas, e também por não estar tão empenhado na caridade material, embora a fizesse, porque quando ele curava os doentes era uma forma de caridade material. Ele estava muito empenhado em praticar a caridade moral, ajudar as pessoas a refletirem sobre a sua condição de vida, sobre as suas tendências, esclarecê-las de que aquele caminho que elas estavam trilhando não era um caminho correto, e que se verdadeiramente ela buscava o reino dos céus, por aquele caminho elas seguramente não encontrariam. Mas você pode perguntar também, e na codificação espírita, como é que aparece a caridade? Depois de pesquisar em diferentes sites de busca, eu descobri que a primeira referência de que temos conhecimento desta expressão caridade
está na Revista Espírita, na edição de janeiro de 1861. Nessa edição tem um artigo intitulado A Bibliografia Católica contra o Espiritismo. Nesse artigo, o codificador espírita Allan Kardec dá nota da obra Bibliographie Catholique, que tinha sido editada em 3 de setembro de 1860, por Georges Gandhi, alguém que resolve fazer um ataque frontal à doutrina espírita, se apresentando, claro, como defensor da Igreja Romana, por conseguinte, fazendo oposição ao espiritismo. E o Kardec se surpreende porque, até então, os ataques eram sempre contra ele, o Kardec, nunca contra a doutrina. Atacava o Kardec, os escritores, sempre querendo ridicularizá-lo, mas ele não demonstrava grandes preocupações com isso, porque o ataque era ele. Mas o George Gandhi faz um ataque à doutrina. E aí o Kardec, então, vai responder para ele. O pensador católico lá, o Georges Gandhi, observava naquela época que a filosofia espírita estava se propagando rapidamente e que, para ele, a doutrina kardecista passava a ser uma grande ameaça à sociedade. E aí ele resolve fazer comentários sobre as ideias teológicas do que ele achava que era o espiritismo, porque ele não conhecia nada. E ele acusa o espiritismo de ser obra de Satanás e propõe a sua derrocada, a sua derrubada. O artigo dele, publicado lá em 3 de setembro de 1860, é exatamente nesse sentido. E aí Allan Kardec vai responder ao senhor George Gandhi. A resposta é longa, mas eu extraí exatamente a parte que nos interessa em função do tema. Nosso tema é caridade material e caridade moral. Em determinado momento, lá do texto do Kardec, ele diz: portanto, como a caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo, concluímos que toda palavra e toda ação contrárias à caridade só podem ser, como dizeis com muita propriedade, se referindo lá ao George Gandhi, inspiradas por Satã, ainda mesmo que este se revestisse da forma de um arcanjo. É por essa razão que diz o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Olha que interessante. Ele, além de fazer uma crítica sutil ao George Gandhi, ele responde e deixa claro, em definitivo, qual é o grande mote da doutrina espírita. Essa frase voltaria a ser lembrada também como uma citação de Paulo apóstolo. Vamos lembrar que, do ponto de vista da doutrina dos espíritos, caridade é uma das leis naturais ao lado da justiça e do amor. Lembra lá no capítulo 11 do livro 3º do Livro dos Espíritos? Está lá a lei de justiça, de amor e de caridade. E nela nós encontramos a síntese do significado de acordo com a espiritualidade na questão 886. O que é que pergunta, o que é que Kardec, melhor dizendo, perguntou nessa questão 886? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? E os espíritos responderam: benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Simples e objetivo, constituindo o que depois no movimento espírita brasileiro se conhece como BIP, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão das ofensas. E a essa resposta que os espíritos deram, o Kardec então faz um comentário esclarecedor e diz: o amor e a caridade representam o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é lhe fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance e que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido destas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. Olha que interessante esse comentário do Kardec. A virtude da caridade foi argumentada em profundidade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Qual é o título desse capítulo? Fora da caridade não há salvação. A mesma frase que Kardec tinha usado lá, na resposta ao George Gandhi, é título do capítulo 15 do nosso Evangelho. Aqui, o mandamento do Cristo, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, é lembrado como a melhor exemplificação para a prática da caridade. Sim, porque como a mais elevada das virtudes, a caridade é colocada como um contraponto do egoísmo, que é a mais nociva das imperfeições morais. Caridade material, caridade moral, caridade espiritual. Um grande contraponto ao egoísmo. Eu, pessoalmente, me lembrei de um exemplo que eu considero digno de registro na prática da caridade, que é aquela passagem do óbolo da viúva. Porque a lição ali na passagem do óbolo da viúva traz em si a união dos conceitos de cumprimento de tarefa e de aquisição de bons sentimentos, que foram ensinados por Jesus. E mais, colocando para todos nós o poder de realizar ações concretas, amorosas e edificantes, que está sempre ao nosso alcance. O que fez aquela viúva? Isso é caridade. Mas não é exclusiva, existem outras formas. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec classificou a caridade em duas categorias. Eu achei muito interessante quando eu li isso na Revista Espírita. A caridade beneficente e a caridade benevolente. E observem a argumentação de Kardec a respeito desses dois tipos de caridade. Ele diz lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, o campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se, e aí ele vai dar característica de cada uma delas. Compreende-se que a caridade beneficente é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Então, essa caridade beneficente é fundamentalmente caridade material. Eu só vou poder fazer se dispuser dos recursos financeiros para poder honrar os compromissos que serão decorrentes dessa prática
da caridade material. A caridade benevolente, diferentemente da beneficente, está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, ou seja, está limitada pela questão do recurso, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Então, para que eu pratique a caridade benevolente, eu não vou precisar de recursos. Eu vou precisar de vontade, de boa vontade, de determinação, de serenidade, de interesse em ajudar. É isso que vai fazer a grande diferença. O nosso querido Emmanuel, no capítulo 110 da obra Vinha de Luz, ele descreve a chamada caridade essencial. E ele diz algo fantástico. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então você percebe, meu amigo, minha amiga, que caridade essencial é aquilo que a gente faz conosco mesmo. E aí ele explica o que é essa caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, em Jesus, no Evangelho, para que ele viva em nós. Lembra lá da frase de Paulo, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim? O Emmanuel está recuperando isso aí, nessa caridade essencial. Então, olha, aprendemos a caridade beneficente, a caridade benevolente, a caridade material, a caridade espiritual, a caridade moral, e agora aprendemos a grande caridade, que é a caridade essencial, praticada em nós mesmos. Ou seja, todas as vezes que eu penso, que eu falo e que eu ajo de forma pautada no Evangelho de Jesus, seguindo os exemplos de Jesus, as orientações de Jesus, eu estou fazendo uma caridade essencial para comigo mesmo. Na Revista Espírita, aliás, corrigindo, na obra O que é o Espiritismo, lá no capítulo 1, intitulado O Terceiro Diálogo, o Padre, o Kardec vai narrar um debate que ele travou com o padre e que, em determinado momento, o sacerdote levantou a seguinte questão. Segundo os espíritos, quem não crê neles, nem nas suas manifestações, deve ser menos favorecido na vida futura. Estava tentando colocar o Kardec aí numa saia justa, dizendo que os espíritos que diz que quem não acredita nele nem nas suas manifestações será menos favorecido na vida futura. Aí o Kardec respondeu para ele. Vá lá na obra O que é o Espiritismo, que você encontra isso, é muito interessante. Capítulo 1, logo no início do livro. O Kardec disse, se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que, desde o começo do mundo, não tiveram a possibilidade de possuí-la, bem como daqueles que, durante ainda muito tempo, morrerão sem tê-la. Poderá Deus fechar as portas do futuro para eles? Não. Os espíritos que nos instruem não são assim tão pouco lógicos. Eles nos dizem, Deus é soberanamente justo e bom. Não faz
a sorte futura do homem subordinar-se a condições alheias à vontade deste. Eles não nos pregam que fora do Espiritismo não possa haver salvação, mas sim, como Cristo dizem, fora da caridade não há salvação. Então o padre estava tentando colocar o Kardec numa saia justa, achando que aqueles que não acreditam na doutrina não serão salvos. E o Kardec responde para ele de forma brilhante e objetiva e diz: olha, os espíritos não dizem que não vai haver salvação. Eles dizem que fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo. Aliás, o Chico, certa vez, disse isso, né? Que se em algum momento estivesse escrito aí que fora do espiritismo não há salvação, ele abandonaria o espiritismo. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, vamos a uma outra obra de Emmanuel, ou melhor, de Kardec, sim, de Allan Kardec, Obras Póstumas. Existe um capítulo em Obras Póstumas chamado Fora da Caridade não há salvação. Ele está lá na página 306. E o Kardec assinalou na obra: eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Olha que interessante o argumento do Kardec na obra Obras Póstumas. Ele dá o entendimento dele acerca da caridade cristã. Ele não está falando de caridade espírita, está falando de caridade cristã. Ele diz que compreende uma religião, qualquer que seja, que retribua o mal com o bem, e com mais forte razão que retribua o bem com o bem. Agora, ele jamais compreenderia uma religião, uma doutrina, uma filosofia que prescrevesse que se pagasse o mal com o mal. Esse é um grande exemplo para todos nós. Todos temos a possibilidade de ser caridosos, materialmente e moralmente. A caridade material sempre na dependência dos recursos. A caridade moral somente na dependência da nossa boa vontade. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas. E desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.